pessoal, meu nome é Beatriz, eu faço parte do grupo de monitores da Unifei e hoje vamos falar sobre razões trigonométricas. Primeiro, a gente tem um triângulo retângulo e a gente tem que saber alguns conceitos. Bom, os lados que formam um ângulo reto, que é esse ângulo aqui, são chamados de catetos. Então, esse lado é chamado de cateto e esse lado também é chamado de cateto. Agora, o lado que não é reto, que é como se fosse uma rampa que desce, é chamado de hipotenusa. Tá, a partir dessas informações, a gente sabe de alguma coisa. A gente tem um ângulo, que aí eu chamei ele de alfa. Normalmente os ângulos a gente chama de uma letra grega, eu chamei de alfa. E a partir daí a gente pode determinar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Mas o que é isso? Bom, o seno você vai dividir o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Então, o cateto oposto ao ângulo é o cateto que está em frente, esse daqui, dividido pela hipotenusa, que é essa. Bom, o cosseno, você vai dividir o cateto adjacente, por isso CA, cateto adjacente pela hipotenusa. O que é cateto adjacente? É que está bem retinho no ângulo, por exemplo, esse daqui, ele está bem coladinho aqui no ângulo, é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto, que é esse daqui, dividido pelo cateto adjacente, que é esse daqui. Por isso, CO, cateto oposto, dividido por CA, que é cateto adjacente. Bom, essas coisas são meio difíceis de decorar, né? Então, você tem um macete para você decorar tudo isso? Tem um macete, que é bem conhecido por todos. Bom, o seno não tem o que fazer. Você vai falar COH, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora, o cosseno, você vai falar KH, que vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Até eu desenhei uma privadazinha aqui para vocês lembrar. E a tangente, você vai falar que é coca, porque é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, coca. A partir disso, você consegue decorar COH, KH e coca. Então, daí você não esquece mais. Então, mas como que a gente vai usar isso? O que vai cair na prova? Como que vai surgir essa atividade? Bom, primeiro a gente vai reforçar a ideia do que é um seno, um cosseno e a tangente. Lembra dos macetinhos? Então, um seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Bom, o ângulo está aqui, né? O ângulo alfa, o cateto oposto por ele é o 3, dividido pela hipotenusa, que é o 4, que é o famoso COH. Bom, mas o cosseno, lembra que eu falei esse é o cateto adjacente. Bom, é o lado que está bem coladinho assim no ângulo, que no caso é esse daqui, que vale 2. Então, esse é 2 dividido por a hipotenusa, nesse caso, é o 4. Então, a gente pode até simplificar e falar que isso é meio ou deixar assim mesmo. E a tangente vai ser coca, lembra? Vai ser coca. Então, coca vai ser o cateto oposto, que é o que está oposto ao ângulo, é o 3, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é o 2. 3 sobre 2. E é isso. Agora, continuando, como que a gente pode ver isso em um exercício? Bom, aqui temos um exercício aqui. Só que nesse caso, o ângulo não está mais aqui, ó, como estava anteriormente. O ângulo está aqui. Pode ser qualquer um desses ângulos. Bom, esse eu não peguei porque esse a gente sabe que é 90 graus, né, que é o ângulo reto. Então, eu coloquei que esse chama alfa. De novo, como é que a gente acha o seno dele? Vai ser COH. E o que é isso? É o cateto oposto pela hipotenusa. Bom, agora o cateto que está oposto a esse ângulo é o que está de frente, que no caso vale 5. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é como se fosse uma rampinha. É o lado que está mais inclinado, ele não está reto. Então, no caso, é o 8. 5 por 8. Agora, o cosseno. O cosseno é KH. O que significa isso? É o cateto adjacente ao ângulo que a gente quer, dividido pela hipotenusa.
Bom, esse é o ângulo que a gente quer. Esse daqui vai ser a hipotenusa, né? Então, o cateto que tá adjacente, ou seja, coladinho nesse ângulo, vai ser esse daqui, que vale 7, igual a 7. E a hipotenusa é 8, dividido por 8. E a tangente? A tangente vai ser coca. Coca, o que vai ser? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, o cateto que está na frente do ângulo, que vale 5, dividido pelo cateto que está bem do ladinho do ângulo, que vale 7. Vamos para um exercício. Bom, aqui a gente tem os 3 lados e a gente já conhece o ângulo. Eu falei que é um ângulo de 30 graus, mas agora a gente não tem um lado, falta o x. Então, usando seno, cosseno e tangente, como é que a gente acha esse x? Bom, aqui deu informações que o seno de 30 graus é 1/2, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 graus vai ser a raiz de 3 sobre 3. E pede qual que é o valor de x. Bom, nesse caso, você tem que organizar esses lados como seno, cosseno ou tangente, e a partir daí você vai igualar a uma dessas informações que já está no enunciado. Bom, como é que eu posso igualar esse lado? Bom, esse é a hipotenusa, certo? Então, você vai ter que pegar uma fórmula que parece a hipotenusa. Bom, dentre essas fórmulas que eu passei para vocês, qual aparece a hipotenusa? Bom, do seno e do cosseno, né? Então, eu posso pegar tanto o seno quanto o cosseno. A tangente não vai adiantar de nada, porque não vai aparecer o x que eu quero. Então, eu vou pegar o seno. Bom, o seno, então, eu vou colocar aqui, gente. O seno de 30 graus vai ser o quê? Vai ser coh, ou seja, cateto oposto. Qual que é o cateto oposto ao ângulo? É o que está de frente, é 3. Igual a 3, dividido pela hipotenusa, que vale x. Bom, mas aqui eu já tenho qual que é o valor do seno de 30 graus, que no caso aqui é 1/2. Então, quer dizer que isso tem que ser igual a 1/2. Então, eu vou colocar aqui isso é igual a 1/2. Bom, a partir daí, a gente tem uma proporção, então a gente pode multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x. Então, vai ficar x igual a 3 vezes 2 dá 6. Então, achamos o valor de x, que no caso é 6. Gente, agora vamos falar sobre ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? São alguns ângulos que a gente meio que vai decorar qual é o seno, cosseno e a tangente deles, porque são os que mais caem na prova, em vestibular e em tudo. Então, são aqueles que a gente meio que vai decorar e tem uma regrinha pra gente decorar facilmente. Esses ângulos são o 30, o 45 e o 60 graus. Inventar uma musiquinha em que você vai fazer uma tabelinha, vai colocar primeiro 30, 45, 60 em cima, e dos lados primeiro vai ser o seno, o cosseno e a tangente. E aí, conforme essa musiquinha for tocando, a gente vai colocando os números. Então, a musiquinha é o seguinte: 1, 2, 3, então você vai colocar aqui, ó. 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, então continuando. 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, você vai dividir tudo por 2. Tudo sobre 2. Depois continua. Vou botar a raiz no 3 e no 2. Então, todos os números que tiverem 3 e 2 em cima, você vai botar uma raiz. Aqui você bota uma raiz. Aqui você bota uma raiz. Aí, continuando, fica a tangente é diferente, vamos aprender. Primeiro, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3. Aí, essa é a sua tabelinha.
Então, você pode decorar essa musiquinha e na prova você sempre faz uma tabelinha para quando você precisar, você ter todos esses valores. Então, recapitulando, a musiquinha é o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Vou botar a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Gente, mas quando é que a gente vai usar isso numa prova? Bom, aqui temos um exemplo. Temos um triângulo retângulo, temos o nosso ângulo aqui de 45 graus, que é um ângulo notável. Temos a medida de 2 lados, mas um a gente não tem. E aqui pede, encontre o valor de x. Bom, como no exemplo anterior, primeiro você tem que descobrir qual formulinha, seno, cosseno ou tangente, você tem que usar para descobrir esse valor de x. Bom, analisando esse ângulo, a gente vê que o x é um cateto adjacente ao ângulo, porque é um lado que está bem coladinho assim no ângulo. Então, quais formulinhas que usam um cateto adjacente? É o cosseno, porque a formulinha dele é KH, então usa o cateto adjacente, e uma informação que a gente já tem, que é a hipotenusa, mas também a tangente, né? Porque a formulinha dela é coca. Essas duas formulinhas inesquecíveis, né, gente? E também aparece aqui. Então, você pode usar qualquer um que você quiser. Eu vou usar a tangente. Bom, a tangente vai ser o cateto oposto, no caso, o cateto oposto é o 4, dividido pelo cateto adjacente, que é o x que a gente quer saber. Só que agora, como que a gente faz? Bom, a gente aqui tem a tangente de 45 graus, certo? Mas eu sei qual que é a tangente de 45 graus pela tabelinha. Bom, a tangente de 45 graus, você vem aqui em 45, tangente vai ser 1. Então, você simplesmente iguala a 1. E como é uma proporção, você pode multiplicar cruzado. Então, como fica? Vai ficar x, escrever aqui embaixo, x é igual a 4. Prontinho. Gente, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar muito, que ajuda a gente demais. Muito obrigada. Até a próxima.